Se um peixe fosse explicar onde vive, falaria de tudo, menos de água. Se ele parasse de repetir que água é só uma ilusão e tentasse olhar de fora de si mesmo, talvez fosse tão alto e desse um salto acima de seu mundinho, onde lá de cima veria o oceano em que sempre viveu. Jamais poderia descrever a sensação do ar, como é não respirar. Jamais saberia nem sequer descrever a sensação da própria água que sempre lhe tocou, mas que só agora conhece. Jamais conseguiria entender tudo isso se continuasse lá dentro de si mesmo. É assim que nascemos, cercados por um ambiente e suas regras, suas formas de ver as coisas. Se desde sempre todos abraçássemos árvores, consideraríamos loucos aqueles que não as abraçassem. Se tivéssemos sempre ouvido que isso causaria doenças, veríamos adoecer aqueles que quebrassem estas regras. Fosse por efeito psicológico, fosse pela incerteza do mundo ao redor e mesmo pelo tratamento destes, que, lhes evitando, lhes colocaria em depressão e ausência de cuidados. Portanto, a doença, para aqueles que saíssem do padrão, seria fato, de qualquer forma. Entenda que nós moldamos tudo ao redor. Sem estes padrões que determinamos, tudo não passa de um embaralho frequencial, e nem sequer isso poderia ser definido sem nossa constatação, sem a soma de nossas interpretações. O teatro coletivo ao nosso redor é o que caracteriza cada coisa que há. Chamamos isso de reino. Antigamente, os reinos eram muito separados e possuíam coisas absurdamente assustadoras. De um para o outro. Agora, com o mundo globalizado, nossa visão lógica de tudo fecha o espaço abstrato para que a fantasia seja real. Átomos são átomos. Em tua tela mental, você pode ver um dragão. Então, se todos quisessem, ele seria concebível no coletivo. O que é necessário é a sintonia do povo, dentro da coerência, pois senão quebra o próprio observador, que desmaiaria ou acreditaria ter tido ataques e ilusões. Então, de que forma conseguiríamos ser coerentes em todos estes reinos tão diferentes, onde sonhos e pesadelos tão diferenciados são plasmados na realidade cotidiana? Aliás, o que seria coerência? Como pode a mesma coerência ser tão diferente em locais aleatórios uns aos outros? A coerência é a soma cognitiva que fazemos internamente, uma comparação daquilo que conhecemos. A primeira coisa que decoramos é com memória emocional. Decoramos sentimentos desde a barriga da mãe, que já é o desligamento da consciência em outro lado do giro. Estes sentimentos na infância geram sonhos e traumas futuros. E a segunda coisa que decoramos, por consequência disto, é com a memória lógica, pois guardamos na cabeça a vontade de evitar ou repetir esses momentos emocionais. Assim, vamos moldando nossa personalidade. Aquele que passou uma grande vergonha e não conseguiu remediar ou entender com lógica, virá um trauma emocional. Esse seu trauma emocional vai lutando consigo mesmo, se escondendo do que quer evitar, e gera assim suas doenças internas e atitudes externas. Mesmo sua aparência depende muito disso. Com isso, podemos afirmar que o mínimo que qualquer consciência conhece antes de tudo e usa de base de comparação. Com isso, podemos afirmar que o mínimo que qualquer consciência conhece antes de tudo e que usa de base de comparação é o alívio e a dor, ou seja, a luz e o escuro, a vida e a morte. Estes são dois extremos. Embora com palavras e percepções diferentes, são dois ângulos exatamente opostos, totalitários. São as referências inerentes a tudo que existe. Mesmo um elétron foge do escuro e se abriga em órbitas iluminadas, sempre em movimento, pois a estagnação é escura e agoniante. É inexistente e logo te cospe para a existência, para o movimento. É fato então que qualquer fagulha de pensamento, qualquer mínima existência, foge de estagnar. Quer estar em movimento para ser alívio, luz, e assim caminha sobre o nada. O nada, de um lado, porém, é o mesmo que do outro. O nada não existe.
Então qualquer fagulha de pensamento, qualquer existência, sai em si mesma. A única e desesperada tentativa de existir. É por essa razão que, se você tentar tapar a tua respiração, a agonia te fará respirar novamente. Ou então você perderá a consciência e acordará em algum outro local, vítima do desmaio ou da relativa morte, ressintonização consciencial, né? Então isso vale para o mínimo ponto de luz. Desde esse mínimo ponto de luz até o ego, que se constata a imagem e semelhança do todo, você vai estar vendo ali a própria consciência orbitando e dando de cara consigo mesmo. Esse todo é Deus, a soma das perspectivas. É o nome que damos. Sabendo que essa luz sai em si mesma, nesse mesmo nada, ela usa-se de referência. A única coisa que há, seu próprio desespero, sua própria memória de não respirar. Então ela alcança o seu passado, visto que é sua única referência, e se deixa queimar na solidão anterior em seu lugar. Ela não quer mais ser o Deus, o todo absoluto, a luz absoluta. Ela quer se esconder longe daquele nada. Assim ela se orbita, e agora tem também a órbita anterior, que fez como referência. Repetindo o processo, tem muitos passos até o escuro, está mais longe da morte. Cada passo tem uma densidade, pois tem uma quantidade de giros, uma memória relativa diferente, um jeito de ser. É a mesma luz, mas se observando em tempos relativos, em voltas paralelas, se vendo como cores alheias. É o mesmo passado, cada um com uma força, pois estava mais longe do nada e mais amparado. Assim, como todo movimento do nada é orbital, a repetição de voltas também sai em si mesma, e logo a cor mais longe dá de cara com a mais perto. A mais acelerada vê a mais lenta. Azul e vermelho, os opostos do círculo das cores. Elas vão precisar se amparar, pois são a mesma luz, agora voltando ao nada, voltando para a solidão, definhando na perda de perspectivas que gera cognição. Aí a velocidade se anula naquela onda longa e naquela onda acelerada. Eis que estas cores amam tanto aquela volta colorida entre elas, que unem-se no filho violeta, que fecha o ciclo das 7 cores e plasma a luz. Eis as 7 camadas do átomo. Eis os 7 tons da música, 7 cores da luz. Com seus intervalos teríamos as 12 cores iniciais, ou com as notas sustenidas, os 12 tons básicos de tudo que há, tudo que se ouve, tudo que se vê. São os 12 corpos do sistema solar, o macrocosmo acima e o microcosmo abaixo, reflexos da mesma possibilidade cognitiva, usando seus extremos para conceber ao meio. Eis a base trinitária. Então, veja que a consciência dá tantas voltas em si mesmo, que após essas 7/12 voltas, tem tempo suficiente, tem eco suficiente para lidar consigo mesma, para ensinar a si mesma intuitivamente, gerando esse violeta que sobrevoa o espaço-tempo. Ou seja, Deus vivo, o atemporal e eterno, sendo pequeno e real, protegido pela obra, no meio daqueles passos que é ele mesmo, antes e depois. Então ele consegue se convencer pelo Espírito a ser o que é, sem ter que passar por essa morte novamente. Então isso é Cristo, o Verbo, dando caminho, né, a verdade e a vida, para que todos passem direto da morte para a vida sem ter que passar por aquele buraco. Assim todos têm essa soma aliviante, esse compartilhamento do escuro, que fica muito fácil e leve diante da luz que todos somos. Essas órbitas consistentes, dividindo o poder, dividindo o amanhã, conseguem gerar o alívio necessário para que a solidão não abocanhe tudo, para que a morte não triunfe. Isso é simetria. Então a mesma luz que começou achando que estava só, sempre foi muito mais que uma. Mas para ser, precisa perceber. Cada volta é uma percepção, uma maneira de amar o movimento e esquecer a morte. Até que a consciência esqueça demais e precise voltar para lá. É assim que azul lembra o vermelho, espiritualmente, e faz ele se sacrificar, se entregar, sem ter que percorrer o caminho binário. Ele se conecta espiritualmente, está vivo no violeta. Eis o retorno. O violeta é feito do azul e do vermelho. Então, ele, embora seja feito dos dois, ele é uma cor secundária, né? Mas é uma cor mais acelerada que o azul, que é a cor que organiza. Então o azul confia no violeta, o violeta é o futuro do azul. Então o filho do pai, né? Porque ele tem o abstrato, a onda mais lenta, também em si, que é a mãe. Então assim, Deus domina o abstrato através do filho. E assim a trindade segura a lógica, a coerência. Isso é religião, isso é ciência, isso é um átomo, um sistema solar, isso é inegável. Eis a base mínima da coerência. Em qualquer reino, em qualquer tempo, eles sempre serão somas de cores, tons e formas.
Estarão sempre atrás de alívio, de movimento, felicidade, e fugindo da estagnação agoniante da morte. Todos conhecerão as emoções, o círculo e a reta, o macrocosmo acima e o microcosmo abaixo, feitos das mesmas 7/12 cores iniciais. Entre luz e escuridão, alívio e dor, vida e morte, temos um passo a passo de constatação que se faz muitos de um só. Essa é a base da coerência, como está acima é como está abaixo. Tudo é feito disso. Aqui ao meio, tudo depende das perspectivas que temos de espaço-tempo. Tamanho, forma, cor e tom. Somos uma síntese do de cima e de baixo. Todo átomo vem das estrelas, e toda estrela é uma soma de átomos. Esse tijolinho mínimo, esse átomo em suas 7 camadas, repete o processo orbital, que é a própria consciência querendo ficar mais densa, mais protegida, mais longe da morte. Dessa repetição atômica vemos se formar o reino mineral, depois o vegetal, animal, humano e dévico. Tudo é isso, tudo é consciência. Tudo é esse padrão dos reinos eternos se autoconstatando em frações. Tudo é a luz se constatando e relembrando, porque não quer ser Deus e estar só. Assim se faz uma grande família, colorida, diferente, celebrando a eternidade da vida, pois as cores são eternas. Embora nossos quadros se molhem com a chuva e se desgastem com o tempo, damos graças a Deus, pois nunca nos faltará espaço para pintar novamente. Jamais estagnaremos na morte. Somos vivos no amanhã, que Ele sempre transformará. Luz para nós.